eu sou a Carla. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao videocast Quanto Mais Combinado, Melhor. Programa do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS, com um enfoque bem particular, o de quem vive em maior exposição ao vírus HIV, as trabalhadoras sexuais. E no episódio de hoje, o Vivo Seguro, vamos entender o dia a dia dessas profissionais, com a participação de um especialista para enriquecer o debate. Fique com a gente. E para o nosso bate-papo, convidamos a Barbie, trabalhadora sexual, e a Lady Brigitte, que também é trabalhadora sexual e ativista, além do médico Rico Vasconcelos, infectologista e especialista em HIV/AIDS. Doutor, muito obrigada. Lady Brigitte, Barbie, muito obrigada pela participação. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, a primeira pergunta é para Brigitte. Vamos começar falando um pouquinho dos cuidados que você toma para prevenir a AIDS? Conta um pouquinho pra gente, Brigitte. Então, eu uso preservativo, né, camisinha. Eu tô num lugar bem privilegiado do trabalho, né, eu sou uma dominatrix. E eu já cheguei a buscar a PrEP, inclusive, né. Eu faço testagem, né, mas quando eu fui buscar... eu me identifico como trabalhadora sexual e a pessoa que me atendeu, né, que deu o atendimento pra mim, perguntou pra mim quantas vezes, como eu sou dominatrix, quantas vezes eu tinha feito já sexo sem camisinha naquele ano. E aí eu falei, e ela falou, então você não é, então você não precisa. E aí foi bem complicada essa situação pra mim, porque na época eu ainda não tava no ativismo, né, não tinha todas as informações, é uma coisa que a gente tem que buscar sozinha, né? E o estigma, ele também cai sobre a gente. Não importa se você tá dentro do ativismo, se você, né, estuda sobre direitos humanos, violações de direitos, você também sente isso, né? Então a gente fala da importância desses profissionais também estarem capacitados, porque eu deveria ter acesso, né? Quer dizer, hoje eu entendo que eu posso ter acesso, mas foi um momento que me barrou, assim, né? Então... eu acho muito importante. E essa formação precisa ser das próprias trabalhadoras, né? Já que eles têm que lidar e muitas vezes não sabem, né, como tratar mesmo, né, trabalhadoras sexuais. Quer dizer, existe um preconceito generalizado, né? Sim, o estigma ele causa preconceito e a discriminação, né? Que, querendo ou não, muitas vezes esses profissionais também têm. Mas também existem profissionais capacitados, né? A gente sabe. São nossos aliados, inclusive, porque aqui em São Paulo isso, é uma bolha, assim, né? A gente tem outras realidades pelo Brasil em que as trabalhadoras com muita dificuldade conseguem preservativo, não chega. Próprias trabalhadoras, associações vão entregar camisinha, então... Sim. Brigitte, é uma realidade completamente diferente, né? E Barbie, você, como é que você cuida da sua vida sexual? Então, o meu método de cuidado é realmente a camisinha também, o preservativo. E assim como a Brigitte, estou num local de privilégio dentro do trabalho. Acredito que até um pouco maior, porque eu sou profissional apenas online. Eu não faço mais atendimento presencial. Já fiz no passado, mas era um momento de necessidade maior. Hoje em dia eu me sustento apenas mesmo com trabalho online. Então, o meu cuidado é sempre voltado mesmo para minha vida sexual particular. Mas, de toda forma, mesmo no online, todos os dias eu recebo propostas de clientes sobre fazer atendimento presencial e também sobre que esse atendimento seja sem preservativo. Então, acredito que a maior dificuldade para quem faz esse atendimento profissional, ao vivo também no caso, seja de fato educar os próprios clientes, porque são as pessoas que nos buscam pedindo esse ato sem o preservativo, sem esse cuidado. Barbie, aproveitando seu gancho, meninas, com certeza vocês já estiveram expostas a uma situação que vocês ficaram em dúvida em relação à infecção do HIV. O que vocês fizeram? Então, sim, né? Mas eu não conheço nenhuma mulher que nunca esteve, né? Eu acho que isso não é uma particularidade das trabalhadoras sexuais. Acho que as mulheres que também são casadas aí ou têm um relacionamento estável também estão suscetíveis, né? E aí, bom, eu fui buscar, né, a PEP. Porém, quando eu cheguei no CTA, né, eu simplesmente a moça falou, não tem.
E aí ela falou, você pode ir na UBS, né, e tal, que... E aí, assim, eu fiquei super desconfortável, porque, assim, hoje, ok, eu faço parte da Articulação Nacional de Profissionais do Sexo, mas naquela época não. E a gente que trabalha por conta, né, por exemplo, eu trabalho por anúncio, é difícil chegar a informação pra gente. Eu só sabia da PEP porque eu ia me testar. E aí eu via lá escrito e eu comecei a pesquisar. Mas, para quem tá fora, né, muitas vezes isso não chega, né? A gente tá na nossa casa, anunciando sozinho, às vezes se você não tiver uma rede de apoio para também te informar, muitas vezes essa informação não chega. Então, naquele momento, foi um momento que eu fiquei meio travada, assim. E antes disso, né, eu já tinha sido exposta, antes do trabalho sexual mesmo, e era um final de semana, e eu falei, puxa, não tem CTA. Eu não sabia que tinha na UBS, por exemplo. Eu achava que só tinha no CTA. Então, assim, eu acho que essas informações, é preciso que elas circulem também. E é isso. Qual é a diferença de chegar num CTA, que já é um lugar especializado, então, em tese, tem um estigma um pouco menor, do que você chegar numa UBS, né? Porque eu acho que chegar numa UBS é um pouco diferente. A gente tem vergonha. Não tem como, eu acho que não é necessariamente vergonha do trabalho, mas a gente também pode ter pela questão do estigma, né? E é difícil, porque nem todo mundo se identifica também como trabalhadora sexual, ou tem né, uma dificuldade, né, de falar sobre isso exatamente por conta do preconceito e da discriminação, desse medo que a gente tem. Então, no meu caso, foi isso que aconteceu, mas hoje eu já sei, né, que se eu precisar eu posso buscar a PEP, enfim, e como funciona, que era uma coisa que eu não sabia, né, mas é muito ruim você chegar num CTA e não ter disponível, que é um lugar especializado, que deveria ter. E aí eu fico pensando, né, em outras trabalhadoras que estão aí, sei lá, na região norte, nordeste, que não tem um alcance tão grande assim, como deve ser difícil, né, mas a gente precisa ter pelo menos essa informação para poder buscar, né? Sim. E você, Barbie, já procurou o PEP? Foi fácil acessar? Já procurei. Quando aconteceu, eu ainda não era uma trabalhadora sexual. Foi uma relação casual mesmo que houve. E no dia seguinte a pessoa me contou que era soro positivo. E naquela época eu não tinha muito conhecimento sobre, a pessoa não me falou que era indetectável nem nada. Então eu fiquei bem desesperada e fui até o pronto-socorro. Eu sou do interior de São Paulo, então o acesso à informação ainda é um pouco menor do que o que a gente tem aqui. E eu tomei a PEP. Foi só esse gatilho, foi só essa questão que aconteceu comigo que me despertou a necessidade de ir atrás de informação. Foi só nesse momento em que eu descobri que AIDS e HIV não era a mesma coisa, que existiam outras ISTs, descobri que existia sífilis, entre outras coisas. Porque essas informações eu não via, nunca tinha visto sendo circulada, nunca tinha visto numa propaganda de TV e nem nada disso. Então, foi só quando aconteceu algo que podia prejudicar minha saúde de fato, que eu senti essa necessidade e tive esse empurrão para realmente me informar e saber sobre. Entendi. Difícil, né? Difícil, mas eu acho que informação é tudo, né? E procurando um pouquinho na internet, hoje você vai encontrar, tipo, o site seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria Estadual ou Municipal da sua região onde você mora, uma vez que o Brasil é muito grande, e você vai encontrar ali perto de onde você mora, aonde que você vai ter acesso a todos os insumos, testagem, não só de HIV, de outras ISTs, PrEP, PEP e etc. Informação, precisa ter, para quanto mais gente, melhor. Fundamental, né? E, doutor, quais são os cuidados de quem convive com a possibilidade de uma maior exposição ao vírus? Sim, eu gosto sempre de usar uma metáfora que, assim, qualquer pessoa que sair na chuva pode se molhar, né? Mas a pessoa que consegue encontrar quais são as melhores formas para ela se proteger da chuva é uma pessoa que vai ter menos chance de se molhar. Uma pessoa que tem múltiplos parceiros e parceiras é uma pessoa que vai andar num quintal que chove mais. Então é legal que ela fique atenta se vai ser capa de chuva ou se vai ser guarda-chuva que ela vai usar. Diferente de uma pessoa que está com menos parcerias e vai ainda estar exposta à chuva e vai talvez precisar de menos proteção. Mas dentro de todas as diferentes estratégias de prevenção que a gente tem, é difícil alguém não encontrar nenhuma que funciona para ela.
Se a camisinha está sendo bem utilizada, ótimo, continue. Se ela acha que com a camisinha sozinha ela não está muito bem protegida, essa pessoa pode acessar outras estratégias, como o PrEP. E se algo aconteceu fora do planejado, a PEP está ali sempre como uma rede de proteção que vai ajudá-la. Por exemplo, rompeu o preservativo, não era planejado, não estou tomando PrEP, a PEP vai ajudar ela. Acesso à informação e acesso a essas estratégias vai fazer com que sempre as pessoas se mantenham livres do HIV. Ótimo. E por falar nisso, meninas, vocês têm uma rede de prevenção, de apoio entre vocês? Quando alguém próximo a vocês contrai o vírus, vocês ficam sabendo o que vocês fazem? Sendo muito sincera, eu não me recordo de nenhuma pessoa do meu círculo social que tenha contraído, descoberto que possui o vírus. Tem pessoas que eu conheço, que eu já conheci, sendo soro positivo, e atualmente, quando eu conheci, já lidavam muito bem com isso. Mas dentro da minha profissão, dentro dos contatos que eu fiz trabalhando com performance sexual, nunca tive alguém que tenha realmente sido infectado assim. Até porque eu sou de uma geração bem jovem já, né? Eu tenho só 25 anos. Então as pessoas ao meu redor também têm a faixa etária bem próxima à minha. E são pessoas que já têm mais acesso à informação. Então, felizmente, a contaminação dentro do meu círculo social é bem raro. Não tive contato com pessoas que descobriram isso recentemente, nem nada do gênero. A importância do cuidado, da prevenção, do teste. Sim, multiplica. Quero mais gente como você no Brasil. E você, Brigitte? Então, eu também não tenho ninguém no meu círculo social que conheça que tenha passado por essa situação de descobrir. Como você vê, as pessoas têm esse estereótipo, né? Que acham que como se a gente transmitisse e não fossem os homens que também, né? Que chegassem até a gente. Mas a gente tem aí o movimento de prostitutas, né, que está aí há bastante tempo, já mais de 35 anos, que tem várias associações e articulações, né, como a que eu faço parte, de apoio, né, de uma rede de apoio, exatamente caso você tenha, né, enfim, alguma doença também, outras STs, né, enfim, o que seja uma rede de apoio mesmo, mas eu sei que não chega em todos os lugares, né. Então, aqui em São Paulo, apesar de termos trabalhadoras sexuais, estar num lugar, o privilégio exatamente é um lugar onde não chega muito. Então, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que no Brasil inteiro tem essa rede e que é super importante, porque, por exemplo, eu estava algumas semanas atrás num seminário nacional, né, que reuniu trabalhadoras do Brasil inteiro e lideranças. E foi a primeira vez que eu vi o autoteste de HIV. Eu nem sabia que o autoteste de HIV existia. Então, eu falei, nossa, tem essa ferramenta, tem... Então, assim, e é distribuída, e as trabalhadoras distribuem entre elas e vão até os locais, na rua, no cabaré. Essas associações, elas trabalham assim também. Então, é super importante, né, que a gente possa também ter essa abertura, que as mulheres cheguem também dentro do movimento para poder ter um apoio mesmo, né? Porque senão quando a gente trabalha sozinha, aí é muito mais difícil, né? Tá isolada e conseguir passar por isso, porque qualquer pessoa pode passar, né? Na verdade, não somos só nós, então... Mas temos que nos unir, né? Vocês são dois exemplos de meninas que conseguiram bons resultados a partir da informação e dos insumos e conteúdo que vocês receberam. Mas a gente sabe que existem trabalhadoras sexuais pelo Brasil que não têm. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito boa é que trabalhadoras sexuais, se estão vivendo um contexto de maior vulnerabilidade ao HIV, não é porque elas transam entre si, mas é porque elas transam com clientes que também não estão tendo acesso a todas essas informações sobre prevenção, né? Ou também não querem, né? Ou não querem. Ou também... É isso. E não somos só nós, né? As esposas, muitos são casados, então... A gente fala disso também, de pensar dessas mulheres também, porque eu sempre tive o hábito de fazer testagem, mas eu sei que muitas mulheres não, né? Então, é muito... E o autoteste é lindo, né? Porque você pega, você faz aonde você quiser, quando você quiser, você faz todas as etapas da testagem, interpreta e tem um resultado confiável. Disponível gratuitamente. E disponível gratuitamente. Ou pelo SUS, ou se a pessoa for comprar, também temos várias opções, com saliva, com sangue, tem muito jeito. Sim.
Meninas, me conta uma coisa. Qual a maior dificuldade que vocês encontram em se manterem protegidas? Eu acredito que seja o homem cisgênero, principalmente heterossexual. O cliente, porque é muito comum, mesmo fazendo somente atendimentos online, os clientes me chamarem e pedirem o ato sem camisinha. E muitas vezes oferecerem dinheiro a mais por isso e tudo mais. Então, assim, eu tô num local de privilégio muito grande. Eu moro com apenas uma amiga, nós nos sustentamos, nós não passamos dificuldade alimentar, nem nada do gênero. Então a gente não cai nisso. Mas se você for pegar a realidade de uma trabalhadora sexual, principalmente se ela for travesti, e principalmente se ela for uma pessoa racializada, uma pessoa oferecendo R$500, R$1.000 a mais pra ela, ter um ato sexual sem preservativo, isso pode ser metade do aluguel dela. Então a chance dela aceitar aquilo é muito maior. Eu trabalho de dentro da minha casa, somente online e tudo mais, então eu consigo não estar tão em tentação assim. Mas as pessoas que estão na rua, que estão lidando com aquilo ali no cara a cara, ao vivo, estão muito mais influenciáveis, né? Pois é, doutor. Eu gosto de falar que não é só sexo sem camisinha que aumenta o risco da pessoa se infectar com HIV, né? Mas desigualdade social, Sim. desigualdade de gênero, violência, isso tudo também vulnerabiliza a pessoa e a torna mais vulnerável ao HIV. E é o que nós falamos, na verdade, né? A gente está numa ilha, um microcosmos. A gente sai para esse Brasilzão. Então, eu acho que o intuito do Ministério em produzir esses vídeos é exatamente isso. Tornar mais acessível através de rede social, de internet. Porque quando acessa, a pessoa consegue se manter bem com saúde. Mas não é todo mundo que consegue, né? Mesmo o uso do preservativo, não é todo lugar que chega, né? Tem lugares que são difíceis mesmo de chegar, então a gente tem essa questão do cliente. Também um cliente que tira a camisinha, né? E aí é muito difícil, né? Aí essa seria uma situação, eu penso, que alguém que está precisando de mais dinheiro e vai topar o programa sem o preservativo, ou está sujeita a uma pessoa, um cliente que vai tirar a camisinha, essa era que devia estar tomando PrEP. Que aí está bem protegida do HIV e se pegar alguma outra IST, testando, fazendo diagnóstico, ela trata. Mas o HIV, a PrEP vai conseguir ajudá-la a se proteger, não é? E, doutor, falando exatamente disso, existe um atendimento dedicado a pessoas que estão expostas ao HIV? Pessoas que estão expostas ao HIV? É assim, pessoas que estão com mais facilidade de estarem expostas. Vamos supor, a uma trabalhadora do sexo que, de repente, um homem tirou a camisinha no meio. Existe um... Bom, se ela chegar num serviço que faz o oferecimento de PEP e conta essa situação, ela vai receber PEP. Faz o atendimento de PrEP e conta que isso é algo recorrente. Existem lugares no Brasil que até tentam fazer um ambulatório para, por exemplo, pessoas trans ou para trabalhadores do sexo, profissionais do sexo. Existem lugares, mas são ilhas também. A gente não tem uma rede de ambulatórios para essas populações. Mas, para serviços de HIV e de prevenção, a gente tem uma rede que é muito maior. Mas não é diferenciado. Não é diferenciado. Na maioria das vezes não é. Muito pelo contrário, às vezes até fica no fim da fila, né? Sim. Pelo preconceito. Sim. Doutor, e como é feita a prevenção combinada? Explica pra gente. A prevenção combinada, Carla, é aquele conceito em que a pessoa tem acesso a diferentes estratégias de prevenção, desde a camisinha, a mais famosa, a mais antiga, que funciona muito bem, se bem utilizada, se utilizada de forma correta e constante, mas existem outras formas de prevenção também, como, por exemplo, o que elas já falaram aqui, a PrEP, a PEP, profilaxias pré e pós-exposição. É importante também lembrar que uma pessoa que vive com HIV e que faz o seu tratamento é uma pessoa que deixa de transmitir o seu vírus, e nisso é importante se testar com frequência para poder encontrar os casos de infecção por HIV e vinculá-los ao tratamento. Então tem muitas diferentes formas de prevenção. E as melhores formas são aquelas que a pessoa usa de forma correta e constante. Quem está usando camisinha, ótimo, continua. Quem precisa de algo a mais, como PrEP ou PEP, temos do SUS. Excelente, doutor, muito elucidativo e esclarecedor. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Barbie, Lady Brigitte, doutor Rico, muito obrigada. E nós encerramos por aqui o Vivo Seguro, primeiro episódio do videocast Quanto Mais Combinado Melhor, o programa do Ministério da Saúde sobre HIV/AIDS.
Nós conversamos hoje com a Barbie, a Lady Brigitte e sempre aprofundando o tema com o Dr. Rico Vasconcelos, infectologista e especialista em HIV. Existem ainda hoje desafios para quem vive com HIV e com AIDS, relacionados principalmente ao estigma e à discriminação. Por isso, é preciso reforçar os cuidados e a prevenção e deixar, uma vez por todas, o preconceito de lado. Existem muitas maneiras de se prevenir do HIV. Camisinha, PrEP, PEP, teste, autoteste e tratamento. Escolha a sua. Proteja-se. E para saber mais sobre HIV/AIDS, acesse gov.br/AIDS.